Buenos, meus alunos, nesse vídeo nós vamos ver como encontrar as derivadas de funções trigonométricas. Então, para isso, para encontrar essas derivadas, a gente vai utilizar esses dois limites aqui, tá? Esses dois limites a gente viu lá quando a gente estudou limites, né? Mais especificamente o teorema do sanduíche. Então, a gente utilizou esse teorema para encontrar esse limite aqui, e aí com esse limite a gente depois encontrou esse carinha aqui, tá? Então a gente vai utilizar esses dois limites. Então vamos lá, a gente vai começar com as funções seno e cosseno, né? Que são as derivadas de seno e cosseno. Então a derivada da função seno, por definição, né? Isso daqui vai ser o limite, quando h tende a zero, de seno de x mais h menos seno de x sobre h, né? F de x mais h menos f de x sobre h. Tá? Então agora aqui eu vou utilizar aquela regrinha, né, aquela identidade para a soma, para o seno da soma de dois ângulos. Então isso é o limite quando h tende a zero, seno de x mais h, isso é seno de x, vezes cosseno de h mais seno de h, vezes cosseno de x e menos seno de x, esse carinha aqui. Tudo isso dividido por h. Então eu vou colocar esse seno de x aqui em evidência. Então isso daqui vai ser o limite quando h tende a zero, seno de x, que multiplica cosseno de h, menos 1. Tudo isso dividido por h e mais o que sobrou, que é seno de h sobre h vezes cosseno de x. Tá? Então só reescrevendo, né? Colocar o seno de x em evidência, ficou isso daqui, e seno de h cosseno de x sobre h, isso daqui. Tá? Então agora a gente já pode analisar esses limites. Né? Então aqui, limite quando h tende a zero, seno de x, isso aqui não depende de h, então é como se fosse uma constante. E esse quociente aqui, cosseno de h menos 1 sobre h, ele é menos isso daqui, né? Menos esse carinha aqui. Então, quando h tende a zero, se isso daqui vai para zero, isso daqui também está indo para zero. E aqui, então agora, quando h tende a zero, seno de h sobre h está indo para 1. Então esse carinha vai para 1, sobra só cosseno de x, né? Ou seja, esse limite vai ser igual, então, seno de x vezes 0, que é 0, mais 1 vezes cosseno de x, ou seja, cosseno de x. Então, né, o que a gente viu disso? Que a derivada da função seno, isso daqui é cosseno de x. Agora vamos calcular a derivada, né, em relação a x da função cosseno de x. Então, será que a derivada da função seno deu cosseno? Será que a derivada do cosseno vai ser o seno? Tá? A resposta é não exatamente. Então, vamos ver de novo, né? Por definição, essa derivada aqui vai ser o limite quando h tende a zero de cosseno de x mais h menos cosseno de x, tudo isso sobre h. De novo, aqui eu vou utilizar a identidade trigonométrica para a soma, né, de dois ângulos. Então, cosseno de x mais h, isso é limite, né? O limite quando h tende a zero, cosseno de x, cosseno de h menos seno de x, seno de h e menos cosseno de x, né? Então, tudo isso daqui é cosseno de x mais h e menos cosseno de x, tudo isso dividido por h. Então, aqui de novo, né, eu vou colocar esse cosseno aqui em evidência. Então, isso vai ser o limite quando h tende a zero de cosseno de x, que multiplica cosseno de h menos 1, né? Tudo isso dividido por h, e menos seno de x vezes
seno de h sobre h. Tá? Então, só reescrevendo, né, de novo, esse carinha aqui é igual a isso daqui. E aí, de novo, né, analisando esses limites, quando h tende a zero, o cosseno de x é uma constante. Agora, isso daqui, né, todo esse carinha aqui, ele vai para zero. E, de novo, isso daqui, ele vai para 1. Então, o que vai sobrar aqui? Né? Vai sobrar cosseno de x vezes 0, que é 0, e menos seno de x vezes 1. Então, isso daqui é simplesmente menos seno de x. Ou seja, né, a derivada da função cosseno, isso daqui é menos seno de x. Tá? Então, derivada da função seno, cosseno, e derivada da função cosseno menos o seno. Tá? Não confundam os sinais. Então, agora, com isso, tá? Isso daqui e mais aquelas regrinhas do produto e do quociente, né? Do quociente, principalmente, são o suficiente para encontrar as derivadas de qualquer função trigonométrica. Tá? Então, as demais funções trigonométricas, né? Então, eu tenho tangente de x, que é seno de x sobre cosseno, secante de x, que é 1 sobre cosseno, cossecante é 1 sobre seno, e cotangente é 1 sobre tangente, que vai ser, então, cosseno de x sobre seno de x. Então, né, com essas duas informações, né, a derivada da função cosseno e a derivada da função seno, que a gente calculou, né, que é cosseno de x, com essas duas informações e mais aquela regrinha da derivada do quociente de duas funções, eu consigo calcular a derivada de qualquer função aqui. Então, por exemplo, né, a derivada em relação a x da função tangente de x, isso é a derivada, né, de seno de x sobre cosseno de x. Então, aqui aplicando a regrinha do quociente, né, derivada da função de cima vezes a função de baixo menos derivada da função de baixo vezes a função de cima sobre a função de baixo ao quadrado. Tá? Então, aqui, derivada da função seno, isso é o cosseno. Então, isso é cosseno de x vezes cosseno de x menos derivada da função cosseno, isso vai ser menos seno. Então, menos seno vezes aquele outro seno, tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de x. Então, aqui em cima eu vou ter cosseno ao quadrado, menos com menos mais seno ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Né? Isso sempre vai ser igual a 1, essa é uma identidade trigonométrica. Então, aqui em cima eu vou ter 1 sobre cosseno ao quadrado de x. E isso é a mesma coisa aqui, secante ao quadrado de x. Né? 1 sobre cosseno ao quadrado vai ser secante ao quadrado. Tá? Então, a derivada da função tangente é secante ao quadrado de x. Um outro exemplo, né, calcular a derivada em relação a x, vamos ver da cossecante de x. Então, isso é a derivada em relação a x, cossecante é 1 sobre seno de x. Então, de novo, aplicando a regrinha do quociente, né, isso vai ser a derivada da função de cima, que é 1, constante igual a 1, vezes a função de baixo, menos a derivada da função de baixo, vezes a de cima, que é 1, sobre a função de baixo ao quadrado. Então, aqui, derivada, né, de 1, derivada da função constante igual a 1, isso é 0. Né? Então, 0 vezes seno de x, menos, aqui, derivada da função seno, isso é cosseno de x vezes 1, dividido por seno ao quadrado de x. Né? Então, aqui é 0. Então, isso é menos cosseno de x sobre seno ao quadrado de x. E aí eu posso, né, se eu quiser, eu posso reescrever isso daqui. Isso daqui é menos cosseno de x sobre seno de x vezes 1 sobre seno de x. Então, cosseno de x sobre seno de x, isso é a cotangente. Então, isso é menos a cotangente de x vezes 1 sobre seno é cossecante.
Tá? Então a derivada da cossecante é menos cotangente vezes cossecante. Tá? Mas claro, vocês não precisam decorar isso daqui, né? Basta, como eu disse, decorar as derivadas das funções seno e cosseno e a regrinha do quociente, né? Porque sabendo essas três coisas, eu consigo calcular a derivada de qualquer uma dessas funções aqui. Então agora o nosso repertório de derivadas que a gente sabe calcular, ele ficou bem maior, né? Porque agora eu consigo calcular derivadas de funções mais interessantes. Por exemplo, né, a derivada em relação a x de x vezes cosseno x, uma derivada que a gente viu lá atrás. Aplicou a regrinha do produto, mas a gente não sabia a derivada do cosseno ainda. Então, né, vamos calcular essa derivada agora. Então, produto de duas funções, regrinha do produto. Como é que é a regrinha do produto? Derivada da primeira função vezes a segunda mais derivada da segunda função vezes a primeira. Então, derivada de x é 1 vezes cosseno de x mais derivada de cosseno, isso é menos seno de x vezes x. Né? Então, isso é cosseno de x menos x seno de x. Então, aqui está a derivada. Então, um outro exemplo, tá? Derivada em relação a x de seno de x sobre x. Então, de novo, aqui regrinha do quociente, né? Como é que é a regrinha do quociente? Derivada da função de cima vezes a função de baixo, menos derivada da função de baixo vezes a função de cima sobre a função de baixo ao quadrado. Tá? Então, apliquei a regrinha do quociente, deu isso daqui, agora só o que eu tenho que fazer é calcular essas derivadas. Então, derivada da função seno, isso é cosseno de x, vezes x, menos derivada da função x, isso vai ser 1, né, vezes seno de x sobre x ao quadrado. Então, aqui só simplificando um pouco, eu tenho x vezes cosseno de x, menos seno de x sobre x ao quadrado. Tá? Uma observação aqui, né, que isso daqui, cosseno de x vezes x, tá? Isso daqui é diferente de cosseno de x ao quadrado. Eu não posso juntar esses dois x aqui. Por quê? Porque esse x aqui está multiplicando a função cosseno e esse x aqui é o que está dentro da função cosseno. Tá? Então, cuidado com isso. Isso daqui é diferente disso.